Meu amado fera, meu aprovado no SESMAC, profetizo em nome de Jesus que todos que estão assistindo essa aula aqui agora vão passar na prova do SESMAC. Bacana? Meu fera, olha só. Questão 3 do nosso material, que está no nosso vídeo de apresentação. Foi uma questão do SESMAC Medicina 2017-2. Terceira questão. Então vá lá e baixe o material para você, ok? Aproveita, compartilhe essa aula com pessoas que você conhece que querem fazer um curso do SESMAC, vão fazer vestibular do SESMAC e querem fazer uma revisão gratuita. Tá aí a revisão gratuita para vocês, uma revisão de qualidade, resolvendo todas as questões do SESMAC para você da prova de medicina de 2014 até agora. Ok? Vamos nessa? Então vamos ver aqui o seguinte, ó. Ele fala o seguinte: a equação dos gases ideais tem uma aplicação direta em equipamentos de refrigeração e utilização no nosso dia a dia, os quais funcionam de acordo com as etapas. Você podia perguntar para mim, Sandrão, o que é um gás ideal? O gás ideal os gases ideais são gases que se adequam a essas fórmulas que a gente está estudando, porque a gente tem um gás real. Então, por exemplo, a gente não pode dizer que o volume de um gás mesmo, um gás real, é o volume do recipiente, porque imagine, o volume que um gás ocupa é se eu pegasse todas as partículas do gás e juntasse elas. Para ficar mais fácil para você calcular, foi convencionado um gás ideal para resolver as fórmulas, para resolver as questões, que o volume do gás fosse o volume do recipiente, mas na verdade não é, certo? Porque o volume que você teria era você tirar todos os espaços vazios que há entre as moléculas gasosas, porque elas se movem em muita velocidade, então elas têm muitos espaços vazios, os gases têm muitos espaços vazios entre suas partículas. Você juntar, você teria um volume bem menor. Esse seria o volume real de um gás. Fica difícil calcular? Fica. Tem como? Tem, mas não é o nível de questão que a gente tem aqui agora. Certo? Então vamos para as afirmações que ele fala aqui. Ele fala o seguinte: um gás é comprimido, ou seja, maior pressão, na parte externa da geladeira, fora da geladeira. Então o cara comprime primeiro o gás, certo? No compressor, levando a temperatura a T1. Então a temperatura aumenta. Por quê, Sandrão? Porque pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Eu vou até fazer aqui um gráficozinho para você. Vamos supor que eu tenho aqui um gráficozinho dessas relações que a gente fez aqui agora, tá? Só para você saber. Deixa eu botar um pouco para cá, que eu estou na frente. Então a primeira relação aqui é pressão e volume. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando o volume é constante, você tem pressão e temperatura. Quando um aumenta, o outro aumenta também. Quando a pressão é constante, você tem a relação entre volume e temperatura, que ele também é diretamente proporcional. Certo, galera? Então, quando você comprime, você está aumentando a pressão. Se você está aumentando a pressão para o mesmo volume, a temperatura aumenta. Então, eu tenho uma temperatura alta agora nesse momento. Após ser comprimido o gás, passa por um radiador, onde ocorre uma troca de calor com o ambiente, ou seja, o ambiente já está mais frio, certo? Portanto, ao final desse período, o gás comprimido, aquele gás que a gente tinha no radiador, passa para a temperatura T2. Opa, já sei uma coisa, a temperatura T1, que é a temperatura lá no início, a temperatura T1, ela já é maior que a temperatura T2, que é a temperatura depois que ele passar por um radiador, certo? E trocar a energia com o ambiente, que o ambiente está mais frio. Beleza? Terceiro, em uma última etapa, o gás comprimido, na temperatura T2, é liberado em um volume maior em contato com o interior da geladeira. O exterior da geladeira estava mais quente, não estava? O interior da geladeira não vai ficar frio, fazendo com que a temperatura passe para a temperatura 3. Então a temperatura 3 ela é menor do que a temperatura T2.
certo? Porque ela passou para dentro da geladeira, ou seja, sua geladeira não está geladinha, não está a temperatura menor. Pois é, galera, é isso aí. Qual é a relação de acordo com a equação? Aí ele faz a pergunta. Equação dos gases ideais, é correto afirmar que T1 menor que T2, T1 maior que T2, T2 maior que temperatura 3. Não foi uma questão fácil? Não, mas foi uma questão muito bacana que o seu Marco colocou. Eu gostei do raciocínio dessa questão. Beleza? Vamos para a próxima.